Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, meus amados. A paz do Senhor estejam com todos vocês e que o amor de Maria se faça presente em cada um, no coração de cada um de vocês. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu vou voltar com o catecismo. Eu parei na página 522, falando sobre a nova lei ou lei evangélica. E vou continuar. Além de seus preceitos, a nova lei comporta também os conselhos evangélicos, a distinção tradicional entre os mandamentos de Deus e os conselhos evangélicos. Se estabelece em relação à caridade, perfeição da vida cristã. Os preceitos se destinam a afastar tudo o que é incompatível com a caridade. Os conselhos têm como meta afastar o que, mesmo sem lhe ser contrário, pode constituir um obstáculo para o desenvolvimento da caridade. Os conselhos evangélicos manifestam a plenitude viva da caridade, que jamais se mostra satisfeita, por não poder dar mais. Atestam seu dinamismo e solicitam nossa prontidão espiritual. A perfeição da nova lei consiste essencialmente nos preceitos de amor a Deus e ao próximo. Os conselhos indicam caminhos mais diretos, meios mais fáceis e devem ser praticados conforme a vocação de cada um. Deus não quer que cada pessoa observe todos os conselhos, mas apenas aqueles que são convenientes, conforme a diversidade das pessoas, dos tempos, das ocasiões e das forças, como exige a caridade, pois ela, como rainha de todas as virtudes, de todos os mandamentos, de todos os conselhos, em suma, de todas as leis e de todas as ações cristãs, assegura a todos o lugar, a ordem, o tempo, o valor. Agora eu vou falar sobre os deveres dos membros da família. Deus honra o pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra seu pai intercederá pelos pecados, evitará cair neles e será ouvido na oração cotidiana. Quem respeita sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. Quem honra seu pai terá alegria em seus próprios filhos, e que no dia em que orar, será atendido. Quem honra seu pai terá vida longa, e quem obedece o pai é o consolo da mãe. Filho, ampara a velhice de teu pai, e não lhe causes desgosto enquanto vive. Mesmo que esteja perdendo a lucidez, sê tolerante com ele e não o humilhe em nenhum dos dias de sua vida. Como é infame quem desampara seu pai e é amaldiçoado por Deus, quem exaspera sua mãe. O respeito filial favorece a harmonia de toda a vida familiar e diz respeito também às relações entre irmãos e irmãs. O respeito dos pais ilumina todo o ambiente familiar. Os netos são a coroa dos anciãos. Está lá em Provérbios 17, versículo 6. Com toda humildade e mansidão e com paciência, suportai-vos uns aos outros no amor. Os cristãos devem uma gratidão especial àqueles de quem receberam o dom da fé, a graça do batismo e a vida na igreja. Pode tratar-se dos pais, de outros membros das famílias, dos avós, dos pastores, dos catequistas, de outros professores ou amigos. Recordo-me também da fé sincera que há em ti, fé que habitou primeiro
em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e que certamente habita também em ti. Timóteos 2, versículo 1 ao 5. Agora eu vou falar sobre os deveres dos pais. A fecundidade do amor conjugal não se reduz só à procriação dos filhos, mas deve se estender à sua educação moral e à sua formação espiritual. O papel dos pais na educação é tão importante que é quase impossível substituí-los. O direito e o dever da educação são para os pais primordiais e inaleáveis. Os pais devem considerar seus filhos como os filhos de Deus e respeitá-los como pessoas humanas. Educar os filhos no cumprimento da lei de Deus, mostrando-se eles mesmos obedientes à vontade do Pai dos céus. Os pais são os primeiros responsáveis pela educação de seus filhos. Dão testemunho desta responsabilidade, no primeiro lugar, pela criação de um lar no qual a ternura, o perdão, o respeito, a fidelidade e o serviço desinteressado são a regra. O lar é um lugar apropriado para a educação das virtudes. Essa educação requer a aprendizagem da abnegação, do reto juízo, do domínio de si, condições de toda a verdadeira liberdade. Os pais ensinarão os filhos a subordinar as dimensões físicas e instintivas às dimensões interiores e espirituais. Dar bom exemplo aos filhos é uma grave responsabilidade para os pais. Nós temos que dar muito bom exemplo para os nossos filhos, porque tem neto, depois vem neto, bisneto. Então o exemplo tem que sair de nós, sabendo reconhecer diante deles seus próprios defeitos. Lhes será mais fácil guiá-los e corrigi-los. Quem ama o filho não lhe poupa o chicote, para poder mais tarde alegrar-se com ele. Está em Eclesiástico 31, versículo 2. Do 1 ao 2. E vós, pais, não provoqueis revolta nos filhos, antes educai-os com uma pedagogia inspirada no Senhor. O lar constitui um ambiente natural para a iniciação do ser humano na solidariedade e nas responsabilidades comunitárias. Os pais ensinarão os filhos a se precaverem dos comprometimentos e das desordens que ameaçam as sociedades humanas. Pela graça do sacramento do matrimônio, os pais receberam a responsabilidade e o privilégio de evangelizar os filhos. Por isso, os pais devem iniciar os filhos, desde tenra idade, nos mistérios da fé, da qual são para os filhos primeiros arautos. Farão com que eles participem desde a primeira infância da vida da igreja. A experiência da vida em família pode alimentar as disposições afetivas que por toda a vida constituirão autênticos preâmbulos e apoios de uma fé viva. A educação para a fé, por parte dos pais, deve começar desde a mais tenra infância. Ocorre quando já os membros da família se ajuntam a crescer na fé pelo testemunho de uma vida cristã, de acordo com o Evangelho. A catequese familiar precede, acompanha e enriquece as outras formas de ensinamento da fé. Os pais têm a missão de ensinar os filhos a orar e a descobrir sua vocação de filhos de Deus. A paróquia é a comunidade eucarística e o centro da vida litúrgica das famílias cristãs. Ela é um lugar privilegiado para a catequese dos filhos e dos pais. Os filhos contribuem para o crescimento de seus pais em santidade. Todos e cada um, com generosidade, incansavelmente, se darão mutuamente o perdão que as ofensas, os litígios, as injustas e a infidelidade exigem.
Durante a infância, o respeito e a afeição dos pais se traduzem inicialmente pelo caminho e pela atenção que dedicam em educar seus filhos, em prover suas necessidades físicas e espirituais. Na fase do crescimento, o mesmo respeito e a mesma dedicação levam os pais a educar os filhos no reto uso de sua razão e da liberdade. Como primeiros responsáveis pela educação dos filhos, os pais têm o direito de escolher para eles uma escola que corresponde às próprias convicções. Esse direito é fundamental. Os pais têm, enquanto possível, o dever de escolher as escolas que melhor possam ajudá-los em sua tarefa de educadores cristãos. Os poderes públicos têm o dever de garantir esse direito dos pais e de assegurar as condições reais de seu exercício. Quando se tornam adultos, os filhos têm o dever e o direito de escolher sua profissão e seu estado de vida. Assumirão essas novas responsabilidades na relação confiante com os pais, cujas opiniões e conselhos pedirão e receberão de boa vontade. Os pais cuidarão de não constranger os filhos nem na escolha de uma profissão nem de um cônjuge. Esse dever de discrição não os impede, muito ao contrário, de ajudá-los com conselhos prudentes, particularmente quando eles tenham a vida em vista constituir uma família. Alguns não se casam para cuidar dos pais ou dos irmãos e irmãs, para se dedicar mais exclusivamente a uma profissão ou por outros motivos louváveis. Esses podem contribuir muito para o bem da família humana. Eu vou parar. Então, eu falei sobre a família. Agora, os deveres dos pais, os deveres dos membros da família. Agora, a próxima vez que eu voltar é para falar sobre a família e o reino.